Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um Pode Seguir Jesus aqui no canal Seguindo Jesus. Pessoal, não perca tempo, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Manda esse vídeo aí para o máximo de pessoas possíveis. Tenho certeza que esse vídeo vai tocar em corações, vai falar com bastante pessoas aí, como vai falar com a gente aqui hoje, eu tenho certeza disso daí. E aí, Wellington, como é que você tá? Bem. Você tá bom? Tá bom. Graças Mas antes de passar para você, eu já ia lembrar daí. eu quero agradecer o nosso apoiador, a Mecânica Box 66. Mecânica Box 66 que fica localizada aqui em Chapecó mesmo. Então você que é de Chapecó e região, chama eles lá, tem o Instagram deles ali na descrição. São bênção de Deus, eu sempre levo o carro lá, sempre fica top. Então, é topzera, demais. 20% na mão de obra. 20% na mão de obra, pessoal. Sim. Então, se for inscrito. Não vá se inscrever lá na hora, tem que escrever antes, pelo amor de Deus. Vai lá, fala, ó, eu vi lá no canal Seguindo Jesus, preciso fazer uma manutenção no carro. Tem 20% na mão de obra, bênção de Deus. E estamos recebendo aqui nossos... Eu falei o TDAH, ó. Estamos recebendo aqui nossos amigos e irmãos, o Charles, que já é de casa, né? Charles aí, tá aí direto, sempre tá... sempre que posso, sempre tá por aí, né? Sempre pode, não é fácil, né? Agendamos um mês antes com o Charles, que é homem, é difícil. 4 filhos, pastor. Trabalha. Meu Deus do céu, não é fácil. E tem o pastor Darkson aqui também, que o Anderson fez o convite. Não, uma crítica agora aí pro Anderson, não passou o tema do podcast. Já vou orar por ele. Vamos orar por ele aqui, não. Tema livre. Tema livre, fala o que quiser. E aí, Wellington, agora sim. Agora sim, pode ser para vocês. Para nós é uma alegria, né, gravarmos mais um episódio aí. E a gente tem um assunto hoje bem legal, né, que até eu comentei antes, tem um amigo que me perguntou sobre o mundo espiritual, né, se é verdadeiro ou não, se existe ou não existe. Ele começou agora a caminhada, então ele me perguntou, eu acho que hoje vai ser esclarecedor, porque o nosso tema fala sobre isso hoje. Então vamos lançar o tema aí, como hábitos, palavras e escolhas impactam a vida espiritual. Não sei se vocês querem já respondeu o amigo do Wellington também, se existe ou não. Graça e paz, meus queridos, é uma honra estar mais uma vez aqui com os irmãos, conhecendo pessoalmente o pastor Darkson, né? Conversávamos pelo Instagram, WhatsApp, tentando nos marcar também uma agenda, mas devido à correria do dia a dia, aprovei ao Senhor nos permitir sentarmos hoje para podermos tratarmos desse tema aqui, nordestino os dois, viu? Então, pode ser que saia alguma palavra que você não entenda, mas não é palavrão não, tá? Os nordestinos vão entender. Ali, né? Então nós precisamos alcançar todas as culturas, então não vamos deixar de fora o Nordeste. E o bom é que ele se estende até o Pará, vai mais longe ainda, tá? Mas em relação ao mundo espiritual, é muito mais verdadeiro do que aquele que nós conseguimos presenciar e ver. Corrobora com a palavra bíblica, principalmente em Hebreus, fala que tudo que a gente vê foi feito, foi criado com um modelo. Parafraseando uma palavra muito mais simples para melhor entendimento. Foi criado de acordo com o modelo que há no céu. Então tudo que a gente vê é porque já tem uma criação. Aqui é apenas réplica daquilo que o Senhor já tinha criado. Mas ao longo do tempo, da conversa, aí a gente vai entrando cada vez mais. Mas é uma realidade. E eu achei interessante, eu vou falar bem rápido aqui, não vou entrar nem naquilo que eu escrevi, para dar oportunidade para o pastor Darkson, mas somente para fazer uma pequena introdução. Eu tenho uma formação, dentre algumas, e uma delas é coach e desenvolvimento humano, né? Então, por isso que eu sou um pouco defensor do coach, porque a metodologia do coach, a forma que ele estuda, principalmente na relação de neurociência e psicologia, é muito forte. O grande problema é que eles acabaram utilizando de toda essa ferramenta para poder ter uma palavra de persuasão e chegar em algumas finalidades, em alguns meios, objetivos que, na verdade, muitas das vezes está na contramão daquilo que nós professamos como fé. Mas quando fala sobre a parte de desenvolvimento humano, principalmente na grade curricular, existe muito ali falando sobre a psicologia, a neurociência, e fala sobre aquilo que nós pensamos. E essa seria já uma resposta muito simples falando. Será que aquilo que pensamos, aquilo que verbalizamos, será que isso daí traz algum dano
a nossa vida, eu vi no jornal há muitos anos atrás, no Nordeste, eu não sei como é chamado aqui, mas lá é ortiga, eu acredito que aqui seja semelhante. É uma plantinha que quando você passa no seu corpo, ela dá uma irritação. Lá também existe outra que é favela, que aqui não existe a tal da favela, né? Mas ortiga tem. Que dentro da medicina, alguns cientistas, eles tentaram demonstrar o poder que nós temos e a capacidade que o nosso cérebro tem, não somente de harmonizar, também de assimilar, como também trazer inverdades para o nosso organismo, apresentando algo que não seria, mas pelo fato de você estar dizendo o que é, ele acaba acreditando. E isso é muito perigoso. Então, logo eu vou entrar em Salomão explicando o porquê disso. Então, eles pegaram uma planta qualquer e começou a passar no braço de um homem dizendo, isso é ortiga, isso é ortiga, isso é ortiga. Quando menos espera, houve uma grande irritação aqui, ao ponto daquele homem já não suportar mais aquela coceira, aquela irritação. E depois pegou-se a ortiga e começou a passar no outro braço dizendo, só que essa daqui é apenas uma rosa, é uma flor muito simples, e não deu nada. Por quê? Então imagina só o poder que a nossa mente tem, né? Existe um livro do Charles Duhigg que é muito bom, eu gosto de ler tudo que fala sobre hábitos, né? Também mindset, que é a nossa mentalidade, né? Formação, estrutura da mente, mudanças. Então, fala também sobre o poder dentro da psicologia daquilo que nós pensamos. E isso é tão forte que uniu-se um grupo de psicólogos, alguns cientistas estavam estudando a relação da nossa mente e eles falaram que chegaram ao ponto de que colocaram várias pessoas e algumas acordavam pela manhã dizendo, eu sou um fracassado, sou um derrotado, não vou vencer e vou colocar, olha como é perigoso. É um hábito já é um hábito isso daqui da maioria dos brasileiros, pegar o celular, colocar para tocar num determinado horário e depois a gente colocar aquele momento chamado momento soneca, que na verdade não agrega nada na nossa vida. Pelo contrário, traz muito mais malefício do que benefício. Por quê? Porque entenderam eles, através desse estudo, que a partir do momento que você acorda com um pensamento negativo, pegando o celular, olhando já nas primeiras páginas ali das redes sociais, tragédia, aquilo que acontece, e você ainda coloca, diz, olha, ainda dá tempo para dormir, ainda nós temos a capacidade de levantar e ver, diz, ainda tem 2 minutos para dormir, e não levanta. Nós estamos dizendo para o nosso inconsciente que nós não estamos preparados para a batalha daquele dia. Então nós já levantamos depois como um perdedor. Então, acabamos então vivendo aquele dia, um dia cansativo, um dia triste, como hoje, na segunda-feira. Por que na segunda-feira é um dia muito mais difícil? Porque nós já iniciamos a segunda-feira já com esse pensamento. É o primeiro dia de trabalho depois de tempos de descanso. Então já começar o quê? Ao novo tempo de adaptação. E o seu corpo, mesmo que você não faça nada, faça um teste. Fica o dia inteiro sentado, sem fazer nada, que mesmo assim vai ser o dia mais cansativo da sua semana. A sexta-feira, que deveria ser o dia mais cansativo, você acorda de que forma? Pensando, hoje é sexta-feira, amanhã eu estou em casa, eu vou descansar melhor, e já acorda totalmente, com um linguajar popular que as pessoas falam, numa vibe totalmente diferente, e o dia parece que é muito mais produtivo, quando na realidade deveria ser o dia muito mais cansativo. Então nós vemos aí, já que os hábitos traz grandes complicações, aquilo que pensamos também traz grandes complicações, e as nossas decisões, ela tem o poder de transformar o nosso futuro. O que eu decido hoje tem a capacidade de mudar o meu futuro, seja para o bem ou para o mal. Se eu decidir hoje, amanhã não ir trabalhar, qual será o reflexo disso, a consequência disso? Contas vão bater na minha carta. Certamente um oficial de justiça vai chegar lá representando a promotoria dizendo, eu tenho uma cartinha aqui que o senhor está devendo em tal lugar e tem que pagar. Por quê? Porque uma decisão mal feita me levou a isso daí. Então hoje nós temos o poder de mudar o futuro. O grande problema é que muitas das vezes nós ficamos tão apegados ao passado, que hoje nós utilizamos um termo muito mais propenso dentro da medicina, que é a depressão. É o fantasma do passado que nos assombra de uma forma tão grande que nós deixamos de viver o presente com qualidade e quando tentamos projetar o futuro devido a um fator limitante do passado, a gente começa a ter crise de ansiedade e não consegue projetar um futuro com qualidade. Aí vira numa bagaceira, como diz o nordestino. Qual é o pensamento? Pensamento de morte. Aí entramos no mundo espiritual. De onde vem esse pensamento? De onde vem a sugestão? De onde vem a seta? De onde vem o dardo, a flecha? Quem é que está atiçando isso daí para que aconteça? Eu gosto daquele desenho que aparece um anjinho do bem e um anjinho do mal. E o anjinho do mal dizendo, não tem mais nada para ser feito, tira a tua vida. Como é que você vai viver? Não tem projeção de futuro, o teu passado foi uma desgraça, o teu presente não consegue viver.
Tira a tua vida, que é muito mais tranquilo. Até porque você vai dar descanso à sua família e seus familiares. Não vá nessa conversa aí não, viu, tá? Tua família te ama, os teus amigos te amam. Procure ajuda de pessoas que possam te ajudar. Então você vê que no mundo espiritual também existe uma grande realidade. Aí você pergunta, se fôssemos colocar isso daí dentro de um padrão, de uma hierarquia, de onde surge? Primeiro, o mundo espiritual, sugestões para que a gente entre nessa cadeia. Hábitos que nos levam a tomar decisões que muitas das vezes delas são insanas. Mas minha participação de início eu já deixo aqui, mas só para que depois a gente possa entrar em alguns textos aqui. Passa para o pastor Daxon aí, para que fale alguma coisa. Precisa falar? Charles já começou com tudo já. Meus irmãos, graça e paz. É uma alegria estar convosco diante de mestres, né, que amam as Escrituras, os estudos sistemáticos da Palavra de Deus. Pegando aqui um gancho no que o Charles falou, eu vi até uma psicóloga ela falando num podcast, eu acho que alinha-se a esse pensamento, ela falando que a psicologia ela tem a condição de tratar a alma, a parte física, mas é impossível ela tratar a vida espiritual. A gente percebe que tanto Freud quanto Jung, né, e outros, né, que seguiram o segmento de Freud, eles vêm de uma vertente judaica. Né? Jung, o pai dele era pastor. Né? A família da igreja. Freud, ele vem de uma cultura judaica. Né? E um garoto, aproximadamente entre 12 e 14 anos, ele já conhece a Torá e os 613 preceitos da lei. Né? Isso eles têm guardado como padrão de conduta, de ensinamento. E você percebe que todo o padrão da formação da psicologia, ela foi extraída desse conhecimento, do conceito também espiritual. É claro que a psicologia, ela anulou essa questão teológica, bíblica, da psicologia. Então eu achei interessante porque se alinha às lições bíblicas que nós estamos estudando. O homem é composto de espírito, alma e corpo. O espírito, eu digo que ele é o intelecto, a razão, a alma é o centro das emoções e sentimentos, e o corpo é o que nos faz manter aqui na Terra. E a gente percebe, à luz das Escrituras, né, que o homem, mesmo estando vivo, está morto, espiritualmente falando. Né? Só quem tem a capacidade de ressuscitar essa vida espiritual é Cristo, né? O diálogo entre Jesus e Nicodemos. Né? Um sermão profundo que Jesus pregou para uma única pessoa, né? Um doutor da lei, que era versado também no conhecimento da cultura da época. Eu sempre falo que eu li um livro, né, sobre a questão dos fariseus, dos saduceus, que eles não estudavam só a Torá e os 613 preceitos. Eles estudavam também os livros da cultura da época, porque eles eram conhecedores como esses detentores do conhecimento. Onde eles passavam, todos olhavam para eles e diziam, esses aí são os homens, falando numa linguagem mais simples, do conhecimento. Então, a psicologia ela pode tratar as questões físicas, né? Mas jamais ela vai tratar a questão espiritual. Né? Isso é dado à questão teológica e bíblica. Tá? Então, como é que a pessoa vai ter percepção da vida espiritual se ela está morta para ela? Muito forte isso daí, né, pastor Darkson? Até eu estou fazendo uma pós-graduação, na verdade 2, terminando agora práticas pastorais e outra aconselhamento e capelania, né? E como eu falei antes, eu amo a área da psicologia, apesar de não ter uma graduação direta na área da psicologia,
tenho matérias de acordo por causa das minhas graduações, né? Então foram tido ali um semestre ou algo semelhante relacionado à psicologia. E eu acho interessante que eu fui para o Pernambuco agora em junho e eu conversava com uma prima que ela faz psicologia na capital, em Recife. E ela foi lá conversar comigo e começamos a tentar desvencilhar, tentar encontrar. Porque, na grande realidade, a psicologia ela é uma arma. Mas quando ela está aliada à concepção espiritual, ela se torna muito mais do que uma arma. Então, e eu falava para ela, você está preparada para esse tempo? Como é que você vai fazer um atendimento? Qual o objetivo do atendimento? Até porque, dentro da psicologia, eu não vejo como você, em 1 hora de atendimento, você conseguir abordar. Porque, geralmente, quando eu não atendo no escritório, mas quando alguém da igreja que faz parte, ou algum amigo, pede auxílio, ajuda, que ele vai na minha casa, a primeira conversa, no mínimo, é de 2, 3 horas só ouvindo, escutativa, para que você possa, depois, em outra oportunidade, poder falar um pouco acerca do que está acontecendo, do que ele está vivenciando. Então, geralmente, a psicologia, se ela não aliar-se com o entendimento e compreensão da espiritualidade, do mundo espiritual, ela traz grandes problemas, porque no final das contas ela vai encontrar paliativos, sejam tratamentos, e isso é problemático. Por que eu vou falar que é problemático? Eu tenho uma prima, e ela passou por alguns problemas, algumas dificuldades, e ela foi auxiliada por alguns médicos a tomar, não vou abordar de forma muito mais por ética, né? Ela mora aqui, a tomar alguns medicamentos. E eu escrevi um livro que é Libertos da Angústia, né? A depressão e a ansiedade à luz da Bíblia e da medicina. E um dia ela me ligou e disse, primo, eu vou te passar algo para que você possa, quem sabe, quando você fizer uma atualização desse livro, você também acrescentar. Eu disse, fala, ela disse, ela é crente, ela disse, os medicamentos, eles têm tirado aquela ansiedade minha. Os pensamentos que me rodeavam também têm sido deixados de lado. Só que a grande problemática de tudo isso daí, porque eles não tiraram somente isso daí, eles tiraram toda a capacidade de sentir algo. Eu não tenho mais sentimento. Ela disse, eu estar na igreja ou não estar na igreja, para mim não muda mais nada. Aquela chama, aquele amor que eu tinha por Cristo, aquele desejo de estar na igreja, mesmo em meio a tantas batalhas, a tantas dores e a tantas dificuldades, isso dali me trazia esperança e fé, ao ponto de eu buscar a Cristo. Agora, para mim, tanto importa, tanto faz, se eu estou em casa como estou na igreja. O sentimento é o mesmo. Então você vê que muitas das vezes, quando você não trata realmente o que está por trás de tudo aquilo ali, você acaba dando um paliativo que no final das contas, entre aspas, parece que estará ajudando. Mas no final, será que é válido? Quando você está aqui, simplesmente num sentimento de morte, vegetando, eu falo por mim, eu sou mais todos os dias acordar, batalhar, ter toda a dificuldade e no final do dia olhar para o cenário do trabalho, o cenário da minha casa, olhar para o céu, como Davi disse, eu olho para os montes de onde virá o socorro, o socorro veio daí, porque os leões, porque os ursos foram mortos no dia de hoje. E isso dali me dá força para que no outro dia eu também batalhe, porque eu sei que hoje eu batalhei e venci, amanhã o mesmo Deus que está comigo hoje também vai me dar força para batalhar. Agora imagine quando você está sendo medicada, praticamente sedada, e você vive sabendo que o outro dia vai ser igual ao dia de hoje. Perde-se a graça da vida. Então tem que ter um certo cuidado, e como o pastor Darkson falou aí, então muitas das vezes se trata, porque eu costumo dizer que o corpo é o reflexo daquilo que vem comunicado no espírito e o espírito transfere para a alma. Então, quando você acaba tratando um reflexo, se eu colocar a minha mão aqui e projetá-la numa sombra, você pode até pintar a sombra. Você pode até pintar o dedo como se fosse a unha. Mas quando eu tirar isso dali, fica apenas o quê? Aquilo que você pintou. Mas a realidade saiu dali. Por quê? Porque ela não está limitada simplesmente àquele espaço, ela está aqui. Então, muitas vezes se trata uma sombra, mas não se trata a realidade, o grande problema. E no final das contas se traz um grande problema também. Eu li um livro, A Cruz, agora esqueci o subtítulo, faz muito tempo A Cruz, mas depois eu lembro. A Cruz e o Punhal? Não, A Cruz e o Punhal não. Esse aí também é muito forte, mas ele trata muito sobre a área da psicologia, esse outro. Não é a área evangelística como A Cruz e o Punhal. E ele fala algo que é interessante. Ele diz, olha, uma palavra, ela tem o poder de matar,
como também o poder de dar vida. E ele utiliza de uma linguagem, e eu achei muito interessante. Ele diz, pega-se uma pessoa com uma pessoa com câncer. Ela está vivendo, tem alegria, tem paz. Por que a maioria das pessoas, quando descobre que tem um câncer, o tumor, em 1 semana, 2 semanas, ele no mínimo triplica de tamanho? É verdade. Tá entendendo? Triplica. Por quê? Porque começa o seu cérebro a corresponder com toda aquela enfermidade, tentando, de alguma forma, pela sua preocupação, crise de ansiedade, juntar forças, tirando de membros que não poderiam perder aquela força, para poder combater aquilo ali. E a pessoa, ela entra dentro de um estado tão difícil que, no final das contas, em vez daquilo combater, acaba dando força para que ele possa crescer e proliferar. Aí, quando vai para a quimioterapia, ele acaba assemelhando a nossa palavra como uma quimio ou uma radioterapia. Ele tem o poder de prolongar, como tem o poder, na primeira, eu perdi uma amiga esses dias, 2 quimioterapias, não suportou. Então, imagine só, quantas pessoas estão passando por tempos difíceis, por grandes dificuldades, e as palavras que lhes são entregues ao coração você não vai dar certo, você não vai viver. Ou seja, é uma químio reversa, tá entendendo? Sim. É apresentando uma enfermidade que, no final das contas, você vai se preocupar com aquilo ali e vai permitir que o seu organismo tente encontrar. E o grande problema é que o ser humano, até os crentes, é esquisito, né, nesses dias atuais. Em vez de buscar resposta em Deus, vai buscar resposta em fofoqueiro. O que é que você acha? O cara não fez um curso de corte e costura, vai dar que conselho, meu amigo? Tá entendendo? Aí, como diz alguns, vai dizer, olha, olhando todo o teu diagnóstico, eu acho que tu vai morrer. Por que eu falo isso? Eu falo isso com seriedade porque... eu falo isso com seriedade porque dias atrás, a minha filha de 15 anos, ela começou a ter alguns vermelhões no corpo, alguns problemas no corpo, e naquilo levamos para o hospital. Foi passado um medicamento para ela. Depois de 3 dias, isso ali se agravou, leva-se para o hospital novamente, se dá uma injeção, passa novamente outro medicamento, e esses medicamentos com corticoide, né? Então, ela inchou um pouco e ela disse, pai, eu engordei um pouco. Eu disse, não, mas isso aí é efeito do medicamento, né? Só que isso ali foi se agravando. Aí minha esposa trabalha no hospital, ficou muito preocupada, disse, eu vou levar ela. Quando levou no regional, chegando lá, o primeiro diagnóstico, o médico disse, olha, eu vou precisar fazer um exame de sangue aqui e olhar como realmente está o sangue dela. Primeiro diagnóstico, o sangue dela tem infecção. Quando minha esposa passou isso dali, eu fui logo no Google e coloquei, ela teve isso. Quando eu vi o diagnóstico, pode ser um câncer, pode ser, agora esqueci o nome de outro problema também que não é câncer, mas é pior ou igual a um câncer, logo eu me lembro também desse daí, é um termo que eu nunca tinha ouvido, e quando minha esposa falou, eu não quis conversar acerca daquilo ali, eu fui orar e disse, Deus, com 4 anos de idade, o Senhor falou que teria um grande projeto na vida dela, ou seja, eu tive que ir para o mundo espiritual para encontrar conforto. Imagine para quem não tem esse amparo em Deus. Vai buscar conforto e consolo aonde? No outro dia eu fui trabalhar e eu falei, Satanás vinha dizendo, a tua filha vai ter problema. Ela vai ter que fazer hemodiálise. Ela tem isso, ela tem aquilo. E eu comecei a pensar já. Eu disse, meu Deus do céu, será que de repente existe algo em mim que possa dar vida a ela? Será que fazer uma transfusão disso? E comecei a pensar. Tu vê o que já estava na minha cabeça. Aí daqui a pouco vinha aquela paz do Espírito Santo dizendo, eu estou no controle. Eu tenho uma promessa. Aí eu fui mais uma vez no Google e eu olhei, eu disse, cara, 1% das pessoas pode ser que tenha uma reação a corticoide. Será que não foi o caso dela? 1%. Daí vamos procurar um especialista. Minha esposa estava trabalhando, apresentou o exame de sangue ali, toda aquela bateria. O médico disse, olha, houve muita imaturidade por parte do primeiro diagnóstico. Descansa o teu coração. Não é isso, não é aquilo. Não é aquilo, dê continuidade a todos os exames. Mas fica despreocupado que aquilo que vocês pensaram que seria, não é. Tanto é que ela voltou no médico do postinho, o médico simplesmente olhou e disse, pode voltar para casa, nem medical eu vou te dar. A única coisa que ele pediu, não tome mais medicamento com corticoide. Então você vê que uma palavra, um diagnóstico, trouxe toda uma problemática para uma família.
Só que, mesmo trazendo essa problemática, pensando, quem sabe, o inimigo que nós sairíamos abatidos, nós sairíamos o que ali? Nós nos saímos honrados, sabendo que existia uma promessa que foi feita há 11 anos atrás e que o mesmo Deus, ele não é atemporal, não se limita a tempo. Nós sim temos limitações. O mesmo Deus que fez há 11 anos é o mesmo Deus que trabalha no dia de hoje. Então trouxe conforto, a gente vê que é preocupante. E isso daí, imagine quantos não tem essa percepção e logo se apavora, vai vender tudo o que tem, correr atrás e no final das contas traz um dano maior ainda. Filha, tu vai morrer ou alguma coisa parecida. Então imagina, a preocupação. Mas só para ver o quanto é problemático. Se tiverem algo para acrescentar. É aquela questão, né? Não consegue manter o equilíbrio emocional. Eu falo que sempre a questão não é a dificuldade, as lutas que você está enfrentando. É como você se comporta diante das lutas e das dificuldades. Né? Qual é o teu horizonte, qual é o teu foco, qual é o teu alvo. Né? Aonde você está procurando apoio. Porque, como diz o tema, né? Como hábitos, palavras e escolhas impactam a nossa vida espiritual. Tem uma palavra que Paulo disse a Timóteo, né? E eu falei a um jovem esses dias para ele ler. Né? Paulo disse assim: Timóteo, foge das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé e o amor, e anda com aqueles que com coração puro invocam o nome do Senhor. 2 Timóteo 2:22. Então você percebe que é um conselho de Paulo a um jovem que tem uma responsabilidade muito grande no ministério. A Bíblia não resiste a que Timóteo era casado, mas ele disse, né, foge das paixões. Alguém está dando uma direção, uma orientação. Né? Foge das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé e o amor. E anda com aqueles que com o coração puro invocam o nome do Senhor. Então, dentro desse critério, né, eu sempre falo que uma pessoa que está passando dificuldades, né, um câncer, depressão, ela deve ser direcionada a pessoas que dêem um horizonte que venha edificar, né? Que venha construir nela esperança. Tá? Então é aquela mesma questão, para quem que você está contando os seus problemas? Né? A gente não deve contar os nossos problemas para qualquer pessoa. Eu sempre lembro da mulher que o profeta profetizou na vida dela, né, que ela ia ter um filho. Por quê? Porque ela disse, olha, esse homem que passa por nós é um santo homem de Deus, declarou ao marido. E veio no coração do profeta um desejo de abençoar a vida dela. A Geazi olhou e disse, olha, ela não tem filho. Quando o profeta falou para ela assim, olha, daqui a 1 ano tu terás um filho. Ela ficou assim meio indiscreto. Deus cumpriu, né? A criança cresceu um pouco, foi com o pai trabalhar, né? Acompanhar o pai, e de repente grita, ai, 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 a minha cabeça. O servo leva para a mãe pega a criança, você não observa a priori aquela mãe se desesperando. Porque é impossível você ter um poder de raciocínio, um equilíbrio emocional no meio do desespero. Você não tem foco, você não tem direção quando você está desesperado. Quando você encontra uma pessoa desesperada, a primeira ação que você tem que ter é acalmar aquela pessoa. Você tem que procurar acalmar aquela pessoa para que a razão entre novamente, né, nas suas faculdades. Então você percebe que ela pega a criança e coloca na cama, né, do homem de Deus, no quarto que ela construiu para que quando ele passasse, habitasse ali, né, descansasse. Então, quando ela manda o servo arrumar lá o jumentinho, um animal, para que ela fosse ao encontro, você percebe que o homem de Deus vê ela de longe e manda Geazi ir, né, ao encontro dela, né, orar por ela. E ela vai bem contigo, vai bem com a tua casa, vai bem com o teu marido, vai bem com o teu filho. Ela diz, vai tudo bem. Né? Então, as pessoas que estão assistindo aqui, né, o Posso Seguir Jesus, né, nessa conversa
né, espiritual, edificante, né, eu aconselho a buscar esse horizonte, a manter procurar manter o equilíbrio emocional para que você possa ter uma direção. Né? Segundo, procurar pessoas que alimentem essa esperança e ela possa crescer dentro de você. Né? Então você entende que ela só abriu o coração, a alma dela, na presença do homem de Deus. Que poderia ter uma resposta. Né? Que poderia ter uma resposta. Tá? Outro ponto que a gente pode ver aqui dentro do equilíbrio emocional, né, eu tenho até uma mensagem que eu prego em 2 Reis capítulo 4, os discípulos, quando estão atravessando o mar, né, que sopra aquele forte vento, você observa que a mulher também ali em 2 Reis capítulo 4, ela também tem equilíbrio emocional. Né? Quando os credores vêm pegar os 2 filhos dela, porque o marido deixou uma dívida e eles tinham que ir levar os filhos para que eles trabalhassem, né, durante 7 anos. Só que ela não aceitou a situação. Como o marido dela era servo de Eliseu, dos filhos dos profetas, e eu acho lindo ali porque a mulher fala assim, tu sabes que o meu marido, o teu servo, temia ao Senhor. Então você observa, primeiro ele temia, segundo ele servia. Verdade. E quando ela chegou e declarou isso ao homem de Deus, né, ali tem uma vírgula. O homem diz assim, o que eu hei de te fazer? Tem uma vírgula. Né? Depois da vírgula ele diz assim, o que tu tens em casa? Porque nós, na nossa natureza humana, nós não podemos fazer nada. Mas aquele que está na nossa vida, que tem aliança conosco, ele pode fazer. Todas as coisas. Ele pode fazer todas as coisas. Amém. E a gente precisa voltar a crer nisso. Porque não é eu que faço. Né? É o Senhor que faz. Tá? E a gente precisa pregar mais sobre isso, transmitir mais sobre isso. E eu sempre digo, Charlie, que como nós estamos falando de vida espiritual, né, e a vida espiritual ela precisa ressuscitar no interior do homem para que os olhos do entendimento do homem possa perceber o que ele não consegue ver, mesmo você declarando, é que a fé ela é gerada pela palavra. E é impossível o Espírito Santo realizar qualquer obra na vida do ser humano se a semente da palavra não estiver no coração da pessoa. Para que o Espírito de Deus realize milagre, cura, coisas extraordinárias na vida do ser humano, a semente precisa estar no coração. E eu traduzo fé como se mover pela força da palavra, porque a fé que é gerada no nosso coração, ela é extraída, o fundamento dela é a palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir Então, se eu tenho relacionamento com a palavra, eu estou alimentando a fé. Né? Logo, a esperança ela vai frutificar e crescer no meu coração. É por isso que eu estava comentando com o jovem, uma área que eu gosto muito sobre evangelismo, é que o nosso trabalho é pregar, é lançar a semente. Né? E uma vez que a gente lança a semente, habilita o Espírito Santo a trabalhar na vida das pessoas. Na época de Jesus, ele não curou todo mundo. Mas aqueles que se apresentaram manifestando fé diante de Jesus, saíram de lá com um milagre. Com um milagre. Então, a todos que estão assistindo, tá, eu digo com toda a convicção que na minha alma tem, Jesus pode curar. Amém. Jesus pode curar. Jesus pode limpar o seu sangue. Eu vinha comentando com o Elito, né, que um dos motivos de nós virmos para Chapecó, porque minha esposa ela passou no concurso público para Cuiabá, né, mas quando nós chegamos aqui, que ela veio para cuidar da irmã dela que veio fazer uma cirurgia, e nós acabamos ficando de vez. Nós fomos procurar um apartamento para alugar e quem nos atendeu era um pastor. Ele nunca nos viu. E ele olhou para ela e disse assim, olha,
esse concurso para onde você vai não vai acontecer. Olha aí. Jesus não vai permitir. E ele olhou para ela e disse assim, deixa eu ver se eu consigo sintetizar, lembrar. Disse assim, olha, o Senhor vai tratar, né, vai cuidar, mas se você resistir, vai demorar mais. Mas se você se entregar, né, o tempo vai ser curto. Então, a minha filha, ela, lá em Marabá, nós fizemos o exame dela, a plaqueta baixa, né, a medula dela não funcionava, e a minha esposa, ela é formada na área da saúde, né, quando ela pegou os exames, ela já começou a chorar. Mesmo caso que a minha. Né, já começou a chorar. E como eu pregava na igreja, né, muitos irmãos ajudaram, porque os exames são muito caros. Financeiramente falando, é impossível. Eu vinha falando com ele lá, eu ganhava 1.150. Né. Aí você pergunta, como é que eu vivia, né? Milagre, de glória em glória. E a minha esposa levou ela para Belém. Ela fez, né, a biópsia, né, que furou o osso para tirar, e contactou. Quando foi para ela tomar as 5 bolsas de plaqueta, tá, foi os médicos se reuniram e pagaram, porque era 700 e eu não lembro agora, mas era 700 e alguma coisa o valor, e eu não tinha esse dinheiro, nem do tratamento dela. A empresa que eu trabalhava, né, eu não quero falar o nome, é por ética, tá, que o plano de saúde cobria, né, só fez o primeiro exame. O exame dava mais de 20 mil. E ela tinha que refazer esse exame. Então a locadora lá do plano não travou. E nisso nós viemos para cá, porque a área da saúde aqui é outro nível. Se eu te falar que a área da saúde aqui é outro nível, assim, né, à vista de lá. Então, nós resolvemos ficar por causa disso. E o último exame que a minha menina fez, não apareceu mais nada. Né? Como é que você está? Está bem. Está ali no Passo dos Fortes, dando glória, né, animada ali junto com os jovens. Hoje tem 17 anos. Tá? E eu acredito que a oração da avó dela, as nossas orações, a oração de uma igreja em peso, realizou esse milagre. Eu nunca contei, né, na realidade. É essa a questão. Mas o que acontece? A gente precisa voltar, né, a crer. A crer. Por quê? Porque o mundo, né, as pessoas que habitam no mundo, tá, não creem. Elas estão em desespero. E quem é a âncora dessas pessoas? Somos nós. Né? Que precisa direcionar ela, né, como Eliseu direcionou a mulher, como Jesus direcionou os discípulos no barco, que também entraram em desespero. E a gente precisa parar um pouco para refletir. Tá? Porque para eles a questão espiritual não existe. Né? E aqueles que acreditam no âmbito espiritual é de uma forma distorcida. Né? De uma forma distorcida. A quem foi revelado a palavra de vida eterna? A quem foi revelado os segredos do reino de Deus? Ao único povo. A igreja do Senhor. E eu faço uma pergunta a todos nós aqui. Né? Eu não sei se eu saí do tema, mas está dentro do tema. O que nós estamos fazendo, de fato? Porque eu nunca vi Jesus valorizando coisas. Eu não encontrei nas Escrituras ainda. Mas eu sempre vi Jesus valorizando pessoas. Todo o esforço de Jesus, né, foi em prol de pessoas. De pessoas. E nós, como pequenos cristos, né, estamos, de fato, seguindo o mesmo exemplo, o mesmo pensamento, né, o mesmo desejo, a mesma vontade de Cristo. Tá? Então, a gente precisa entender isso. Sim. Amém. É 2 pastores, né?
Pois é, né, cara? Não sei se a gente fala ou E eu achei engraçado que os testemunhos, né, que nem as duas filhas, né? Sim. E vocês já tinham conversado antes, não? Não. Não, acho que não, né? Conversaram. Não conversamos. Eu já ouvi o Charles pregando, eu ainda não subia no púlpito. Eu sigo a palavra, eu gosto de seguir a palavra de Deus. Jesus, quando você for convidado, você vai a algum lugar, sente nos últimos lugares. Se o anfitrião chegar e te convidar e colocar no lugar de honra, porque o que eu acho lindo aqui é isso. Chega alguém de outro lugar, você já não leva logo ao púlpito. Você precisa ver se realmente aquela pessoa ela é cristã realmente, se ela dá testemunho, se ela tem frutos. Isso precisa ser observado por zelo. E eu acho interessante. E você pregou numa quinta-feira, eu estava lá. Passo do Sol. Palavra forte. Amém. Palavra forte. Eu tenho uma pergunta, Juninho, que me veio na... Lança lá então, pergunta. Não sei se está ali no nosso script ali ou não. Mas é... Vamos ver na escama, né? Mas é... Palavras, né? Que nem a gente vê. Palavras que são lançadas para nós. Palavras lançadas, talvez palavras de maldição. Elas vão mudar, vão fazer alguma mudança na nossa vida se a gente crê ou se a gente não crê? Você que alimenta. O quanto você alimentar essas palavras, ela vai frutificar na sua vida. Aquele negócio de, foi feita uma macumba contra a minha casa. Se eu crer, ela tem o poder de mudar? Com certeza, né? Porque não existe. O que significa a definição? Eu vou até trazer um ensinamento sobre a palavra crer. A palavra crer, na definição bem mais simplista, é acreditar. A partir do momento que alguém lançar a palavra e você acreditar naquilo ali, você acaba se tornando aquilo que você está acreditando ser. Eu quero fazer a leitura de um texto aqui, e eu dou sequência, que se encontra em Provérbios capítulo 23, versículo 7, diz assim, o próprio Salomão escrevendo isso, porque como ele pensa em seu coração, assim ele é. Hoje, Salomão falando sobre isso daí, e é interessante que quando fala sobre coração dentro desse contexto, está falando sobre a nossa capacidade de compreensão. Então toda palavra que é lançada e você pensar que se assemelha com aquilo que foi dito, você acaba se tornando aquilo ali. A neurociência hoje, ela confirma exatamente isso. Então você vê, né, que a neurociência poderia ser um pouco mais humilde e pouco poder, né? Sim. Estudar um pouco mais a Bíblia, mas eles acabam nunca concordando, apesar de que nesses últimos dias tem se mudado muito, né? E eles têm dado o braço a torcer. Mas a neurociência, ela confirma exatamente isso, só que ela usa um termo diferente. Ela diz que aquilo que pensamos, dizemos e praticamos repetidamente. Eu respondi dentro disso daqui da neurociência as 3 perguntas. Aquilo que pensamos, dizemos e praticamos repetidamente molda o nosso cérebro, o corpo e até a percepção de quem nós somos. Por que existe hoje pessoas que têm crenças limitantes? Eu vou dar um exemplo. Eu vivi numa região muito pobre, eu vim para uma região muito rica, e o fato de estar numa região muito rica, eu não estou preparado para a riqueza. Porque existiam fatores no passado da minha vida que fizeram me acreditar que o padrão que eu preciso viver é esse. Então eu acabei acreditando nisso e perdendo a capacidade de ter força de lutar por algo melhor. Então, respondendo o que você pergunta a partir do momento que alguém lança uma palavra e você acredita, certamente você vai se tornar aquilo. Resumindo, o que Salomão fala ali Salomão está dizendo, o que domina o teu pensamento define quem você é, define quem você será. Se hoje alguém diz que você é alguém fadado ao fracasso, que você, quantas pessoas iniciou na faculdade, ingressou, fazer uma graduação e ouviu de amigos, parentes dizendo assim, para você é tempo perdido. E a pessoa se desmotivou, porque na primeira luta que ela encontrou, na primeira batalha, o que veio na sua consciência? Aquilo que foi dito é verdade. É perca de tempo eu estar aqui. Eu vou desistir. Então, a graça da vida está em nós continuarmos batalhando mesmo sem entendermos. Sem entendermos qual vai ser o momento que vai dar uma reviravolta na nossa vida. Mas na certeza de que esse momento vai chegar.
Então, a neurociência chama isso de neuroplasticidade, que é a capacidade do nosso cérebro se adaptar àquilo que nós estamos vivendo, ouvindo e àquilo que nós estamos acreditando. A capacidade do cérebro de se reorganizar conforme os pensamentos e comportamentos repetidos. Se eu vou fazer uma pergunta, certamente vocês vão concordar e vão dizer que sim. Quantos crentes vocês conheceram que eram fervorosos, que eram cheios da presença, que hoje estão lá no banco, que não consegue contribuir com mais nada? Quando você vai conversar com ele, ele diz que o tempo dele já passou. Eu digo, mas por que o tempo já passou? Ele sabe, porque eu já estou velho, o que tinha para dar eu já dei, aquilo que eu podia fazer eu já fiz. Eu disse, o grande problema é que a quem você serve, ele não se limita ao teu pensamento. Você pode estar passando, você está velho, mas a palavra se renova todos os dias. Então, quando você deixar o seu de lado e você viver de acordo com a palavra, lançando a palavra, todos os dias ela vai se renovar na vida de alguém e frutos vão acontecer. Mas você vê onde eu quero chegar, que as pessoas eles começaram a ouvir tantas coisas que lhe entristeceram, lhe machucaram, que hoje eles se sentem como alguém que não tem mais nada a oferecer, mesmo servindo a um grande Deus. Eles estão desistindo, estão deixando de lado as suas forças. É interessante que o Dr. Andrews, da Universidade de Stanford, ele disse que mostra que cada padrão mental cria rotas neurais que fortalecem comportamentos. Então, Paulo ele utiliza um termo muito mais elegante, dizendo que nossa carne e espírito ele milita incessantemente. Aquele que for melhor alimentado vai vencer. Ou seja, são rotinas diárias na nossa vida. A pergunta é, como nós estamos nos alimentando nesses dias atuais? Do que nós estamos nos alimentando? Será que eu estava vindo para cá e eu pensando, se eu vou fazer um desafio para meus filhos, eles querem celular, eu vou dar um para cada um. E o tempo que eles ficarem na rede social, eu quero que eles fiquem também em oração e leitura da palavra. Vão virar tocha humana. Tá entendendo? Vão virar umas máquinas. Tá entendendo? Então, você vê a complexidade. Porque nós ficamos hoje muito mais tempo envolto daquilo que o mundo tem a oferecer, que não agrega nada na nossa vida, do que com aquilo que realmente pode agregar. Tem pessoa que diz assim, mas eu preciso saber do mundo e então eu tenho que ler um jornal. Não estou dizendo que é errado, mas eu estou dizendo que o jornal simplesmente é um reflexo daquilo que aconteceu, quando nós servimos a um Deus que pode nos mostrar coisas que ainda vão de acontecer. Está entendendo? Então, assim, nossos hábitos e palavras são instruções biológicas que o cérebro transforma em realidade de vida. Começa a pensar, vai acontecer. Começa a frisar nisso, vai acontecer. Quantas pessoas que foi profetizado, você vai ser um grande pregador. E a pessoa diz, eu não vou. Aí chega um momento da vida dele que ele diz, ou o profeta errou, ou Deus mentiu. Porque não aconteceu. Geralmente a gente se esquiva da nossa responsabilidade e encontra culpa em alguém. Esse é o problema do homem. Então, o que a Bíblia chamava de transformação do coração, a ciência hoje chama de reprogramação neural. Olha a palavra, reprogramação neural. O que significa isso? Sabe quando nosso celular buga? Qual a primeira coisa que nós temos como orientação? Desliga essa jossa aí e liga novamente. A internet não está funcionando, coloca no modo avião ali por 10 segundos, depois liga para ver se os dados... Ou seja, ele dá um reset no drive. Então, a ciência, ela, utilizando uma palavra muito mais técnica, ela fala, nós precisamos nos reprogramar no cérebro. Ou seja, toda palavra que foi lançada, que não te levou a lugar nenhum, precisa ser resetada e fazer um download de um novo tempo. Só que o grande problema é que a gente, muitas das vezes, bem rápido você entender, esses dias, capacidade do celular no máximo. Entrava no Gmail lá, passou. Apagava foto, passou. Apagava foto, vídeo, passou. Daqui a pouco eu disse, nem mensagem eu tenho, não tenho mais nada, já passou dos 15 dias. O que é que está acontecendo? Aí lá estava dizendo. Aí fui no YouTube dizendo, por que ainda está tendo esse problema? Você já examinou a lixeira? Porque o que está na lixeira também contabiliza. Então o grande problema nosso é que muitas vezes a gente diz que esqueceu, mas está na lixeira e quando a gente precisa vai lá na lixeira e vasculha. Só que quem procura em lixo não traz somente aquilo que você quer. Acaba trazendo muita coisa consigo. Você vai ver alguém que está passando uma necessidade, quando ele vai procurar no lixo, chega lá, ele encontra uma comida, quando volta, ele volta com uma comida, com um chinelo, é só um, mas vai usar só aquele, é uma corrente de um cachorro, é um copo quebrado, trincado. Ele vai lá, ele não traz somente aquilo que ele foi buscar. Esse é o grande problema. Então, aquilo que foi jogado no lixo tem que ser deletado. Por isso que a Bíblia diz que os nossos pecados são lançados no mar do esquecimento. Imagine se Deus diz, eu vou jogar no meu lixo aqui, sempre que vocês tiverem problema, eu vou passar na cara de vocês dizendo, aqui, ó, eu sou Deus bom, tô dando misericórdia e graça. Então ele já lança no mar do esquecimento. Quem é que aqui já viu
Alguém perdeu um chinelo, alguma pulseira no mar e encontrar? Irmão, não encontra mais não. Se foi, às vezes está bem próximo, mas você não encontra mais. O que Deus está dizendo? Aquilo que você fez, eu jogo no mar do esquecimento. E não somente eu faço questão de não me lembrar, de não fazer... Porque na verdade Deus não tem como se esquecer. Ele está dizendo assim, eu não somente faço questão de não fazer caso do teu pecado, como eu permito que as águas levem. Agora quem é as águas? Quem representa o vento? Ele está dizendo, deixa que o Espírito Santo vai tratar isso daí. Esse daí é o caráter. Ele vai tratar tempo após tempo. Então... O primeiro tópico fala assim, o pensamento molda o nosso ser. Por isso que em Provérbio diz, porque como imagina em sua alma, assim nós somos. E é interessante que o coração, na palavra em hebraico, significa leve, que é o centro, como foi dito, pastor, aqui, é o centro da nossa vontade, das nossas emoções. Então o que o ser humano pensa continuamente acaba se tornando uma direção que vai te levar. Eu penso dessa forma. Eu já entrei em empresa, que a empresa era ótima. E por causa de um pequeno problema, eu disse, essa empresa não presta. E eu cultivei tanto isso daí no meu coração, que no final das contas, mesmo com o aumento, aquela empresa continuava não prestando. Aí quando eu saí, eu percebi que quem não prestava era o pensamento que estava na minha cabeça. Quis voltar e não dava mais tempo. É forte. Tá entendendo? Então é um grande problema aí. Então Jesus também reforça esse princípio em Lucas capítulo 6, versículo 47. Quando ele diz, a boca fala do que está cheio o seu coração. Irmão, crente que fala palavrão, fala alguma coisa e diz, não, isso daí Deus não leva em consideração. Eu não estou dizendo que Deus não vai levar em consideração a palavra maldita que você lançou. Eu estou dizendo que o que vai ser levado em consideração é de onde você está tirando isso daí. Qual é o porão da sua alma que você está resgatando essas tranqueiras aí? Tá entendendo? Qual é o baú que deveria ter o tesouro, como Paulo falou, que dentro de nós tem que ter o quê? Um tesouro. É a excelência do poder que é o Espírito Santo. De onde é que você está resgatando tudo isso daí? Então aí que está o grande problema. Se está resgatando do coração e a boca está falando, é porque está contaminado dentro. Se está contaminado, não vai te levar a lugar nenhum. Então o campo de batalha espiritual, ele começa, e Paulo dá isso daí de uma forma muito clara que qualquer leigo lendo vai entender. Em Efésios, que começa onde? Na mente. Por isso que nós precisamos ter o quê? O capacete. Porque o capacete, quando nós olhamos dentro de... Vamos utilizar um filme aí, um filme medieval, qual era a primeira preocupação deles? Era o capacete. Aí depois a couraça, depois o escudo, aí depois o quê? A espada. Porque eles entendiam que se fosse só com espada, a não ser que fosse muito habilidoso. Apesar de que mesmo habilidoso, Aquiles ainda teve que levar um escudo, senão teria morrido na primeira. Tá entendendo? Então, toda batalha é travada na mente. Pode falar. Senão, nós somos nordestinos, nós vamos longe. Enquanto eu fico no curso de teologia, e o professor já sabe do que eu quero falar. E se alinha a Romanos 12. Eu ia falar sobre isso aí mais para frente. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável. Tá. Então, é impossível mudar por fora. É impossível mudar meus hábitos se eu não mudar minha mente. Então, não vos conformeis com esse mundo. O mundo está falando do apetite, da concupiscência. Então, o que o mundo tem para oferecer? As concupiscências que alimentam a natureza da carne, que tudo que exerce e pratica provoca a ira de Deus. Então, o que acontece? Então, tudo o que você alimenta na sua mente é o que você é. É o que você é. E hoje ontem eu estava falando naquele pequeno vídeo sobre distrações. E eu vi você falando aqui que quer dar um celular para uma das suas filhas. No vídeo vai estar o meu olho desse tamanho. Porque o criador do celular da Apple, tá? E outros bilionários existentes, os filhos deles estudam em escolas onde não existe tecnologia. Eles vão pegar, ter acesso a um celular com 16, 18 anos de idade. Porque o criador, ele entendeu que isso é prejudicial. Então, eu, enquanto adulto, já sou vulnerável, porque hoje é considerado o mal do século. Existem coisas boas e coisas ruins na internet. E tem roubado muito o nosso tempo e tem sido distrações.
para nós. Agora imagine para os nossos filhos que não têm a maturidade, a estrutura que nós temos, né, de navegar. Então aquilo que eu estou alimentando a minha mente, né, você abre as redes sociais, 90% do conteúdo lá nos faz débeis, né? Sendo sincero, é mais conteúdo que não edifica. Sim. Tá? Isso tira a atenção do filho concernente à matéria na escola, porque hoje ninguém quer ler livros. Tá? As pessoas que passam mais tempo no aparelho celular. Nós mesmos, se nós formos ser sinceros conosco mesmo, como eu falei hoje, vê se você consegue passar 2 dias sem pegar o teu celular. Você começa a ter uma irritação, né? Pensar que não, teu temperamento se altera. E se você pesquisar a nível de adolescente e criança, tem uns que agridem o pai e a mãe, tá? Para você ver o tanto que estão presos nas redes sociais. E pais que não sabem lidar com essas questões e circunstâncias. Então, crianças, o bom é não terem acesso, mas incentivarmos a ler livros, né? a algo didático que faça a sua cognição funcionar. Né? Por que a gente tem a nossa parte de cognição, que a gente brincava de peão, de peteca, aquele carrinho de rolimã, né? Brincava daquela que a gente corria para pegar a bandeirinha, um do outro, saía correndo. Então você exercitava muito. Hoje os filhos não. Eles ficam na frente 24 horas de um aparelho celular. Você não sabe quando o seu filho entra com o celular para dentro do quarto o que ele está acessando. E interessante que isso mostra comportamentos. Então, é aquilo que você está alimentando na sua mente. Aí você vai para um culto, porque eu não vou para um culto para sentir a presença de Deus, eu vou para o culto sentindo a presença de Deus, para que ali o meu corpo, a minha vida, seja apresentada de forma viva diante de Deus, e esse culto seja recebido. Não é Deus que vem prestar culto para nós, é nós que vamos prestar um culto a Deus. O culto é entrega, não é receber. Né? Então, o que o Charlie está falando aí, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Né? Para quê? Para que eu experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso só é possível se eu permitir, né, a minha mente ser transformada. E como é que eu vou transformar a minha mente? Mudando os meus hábitos. Que não é algo simples e fácil porque precisa de uma disciplina para que isso aconteça. Então é a questão da leitura da palavra. A questão de você pegar a lição da revista da escola e ler um tópico. Né? A questão de você tirar um período para jejuar. E a questão do seu altar de oração. Às vezes a gente ora uma vez na semana, por causa das distrações. Você sai de casa de manhã, vai para o trabalho, né? Chega à tarde, aí tem que dar atenção para os filhos, para a esposa. Eu pergunto a vós outros, né, como é que está o nível, né, no nosso lar dessas questões. Então, as distrações. Paulo disse que nós temos que remir o tempo. Né? Aproveitar todo o tempo. Aproveitar todo o tempo. Ou procurar as brechas para que a gente tenha realmente o tempo para o Senhor. Tá? E hoje nós estamos vivendo mais nas distrações. Tá? E esses sinais, eles são visíveis. Não sei se vocês concordam, mas eles são visíveis. E às vezes está diante de nós, só que as distrações tiram o foco. Acaba ofuscando. Quando o problema ele se agrava, porque uma coisa é você pegar o problema no começo, dar atenção no problema no começo, e outra coisa é quando ele está agravado. É mais difícil, né, você trabalhar para resolver essa questão do problema. Então, assim, o meu conselho, e isso serve para mim, para todos nós e para aqueles que estão assistindo, né, é refletir sobre isso. Né? Nós precisamos urgentemente mudar os nossos hábitos.
E você identifica isso na vida de um cristão quando você convida para orar, quando você convida para jejuar, quando você convida para um culto de ensino, né, que hoje a escola dominical e os cultos de ensino é onde tem menos pessoas, é onde deveria estar todos presentes. Então, você vê a dificuldade. Isso mostra como está o nosso nível de espiritualidade. Tá. Agora eu pergunto, né, eu deixo com o Charles aqui, com todos vocês. O que nós temos feito para mudar isso? Essa questão, pastor Darkson, do celular é algo que, assim, é muito perigoso, na verdade. É algo que às vezes a gente pensa, a gente não vai, né, sofrer esse negócio de celular. Aí eu vejo celular pouco, às vezes, né. Mas é uma coisa que até o Charles já falou outras vezes que veio aqui, questão das prioridades. E vamos lá, esses dias eu me peguei nisso daí, que o que acontece? Teve um tempo que eu peguei e abandonei Facebook, Instagram, simplesmente abandonei e falei, não, é muita loucura isso. Que tu fica ali naqueles vídeos de 30 segundos, de um minuto. O problema é o seguinte, que eu vejo também, né? O tempo passa muito rápido e é muita informação para nossa cabeça. Uhum. A gente acaba até ficando cansado pela carga de informações que vem, porque tu pega um vídeo falando de uma coisa, depois pega um vídeo falando de esporte, depois pega um vídeo falando de igreja, pega um vídeo não sei o que lá, e cara, é aquela carga de informação indo na tua cabeça. E eu tava chegando numa coisa assim que eu tava dependente daquilo ali, sabe? E só para complementar, eu lembrei agora de algo que o Charles falou da neurociência e da psicologia. A gente fica impaciente. Sim. Se o Charles gravar um estudo de 1 hora, há uma briga no meu interior para chegar no final do estudo. Uhum. Você está entendendo? Tu não consegue mais prestar atenção em uma pregação? Não consegue mais prestar atenção em nada? O vídeo de 1 minuto que você fica passando, ele condiciona o teu cérebro. Ele condiciona o teu cérebro. E tu fica impaciente. Uhum. Tá. E esses sinais estão em nós. Exatamente isso. Então, às vezes, de 1 minuto você não consegue assistir o de 1 minuto porque você e você fica. Né? Aí entra a impaciência, até mesmo quando você vai tentar mudar esse hábito para ler um livro, aí vem um sono, você lê ali um trechinho, você já abandona o livro do Kardec. Isso condiciona o teu cérebro a curto prazo. Entendeu? Então, esse mal ele está presente. Você pode fazer uma pesquisa dentro da neurociência e da psicologia, né, que há essa comprovação. Sim. Tá. É por isso que as redes sociais hoje, a orientação é que você, que tem mais seguidores, você faça aquele shot. Sim. 30 segundos. Não, aí que tá. Aí a gente começou a... Então não tava fazendo esses de 30 segundos, de 1 minuto, né? Que a gente tem esses vídeos de tipo de 1 hora, de 2 horas, chegou sim. Quase 3 horas um vídeo. Uhum. E as pessoas não têm paciência de assistir. Tu vê na estatística, cara, no início ali o pessoal já abandonou. E isso daí é um negócio muito perigoso, um negócio muito louco, assim, porque tu tem que colocar os cortes, tu tem que colocar o pessoal não tem mais perseverança. O de 1 minuto, de 30 segundos, porque hoje as pessoas não assistem. Mas sempre... e assim, onde até a questão do o YouTube acaba entregando bem mais os shorts. Sim, sim. Eles, na verdade, já forçam isso, muito né? Mais. Eu não vou entrar nem na área da tecnologia, porque senão a gente vai longe, né? Mas hoje existe, por parte até das escolas, hoje um grande incentivo. Na verdade, não vou falar sobre incentivo, eu vou falar sobre uma grande obrigação por parte dos pais cederem a tecnologia para os seus filhos. Vou dar um exemplo. Esses dias, lá em casa, eu fico bravo com isso aí. Chega à noite, minha filha, pai, empresta o celular. E eu não empresto. Para que tu quer? Porque tem um dever de casa e eu preciso fazer uma consulta. Porque tem um tema, eu preciso fazer uma consulta. Eu disse, na minha época era livro. Que consultar em livro. Que conversa é essa disso daí? De que ter que dar isso, não, pai, tá aqui, ó, a exigência do professor, tem que liberar o computador, tem que fazer isso daí. Aí eu perguntei, tá, e se eu não tenho condições financeiras, como é que nós vamos fazer? Eu vou criar meus filhos aqui em casa de que forma? Então você vê que o próprio mundo está condicionando outros pelo fato de que você não se preparou de forma adequada para dar esse suporte. Mas, meus queridos, o que o pastor
falou ali sobre a renovação. É interessante que no original, no grego, fala sobre metamorfô. No original, que significa o mesmo que a metamorfose, né? Só que a metamorfose de lagarto, ela passa por uma palavra também que no original significa crisalidar, que já significa, em miúdos, crise. Então, para ela passar por essa metamorfose, o que acontece? Ela tem que ter foco, objetivo, ela tem que saber que ela tem que estar disposta a passar por dores, por crises, e que ninguém vai estar ali para auxiliar, porque existe o casulo, mas depois desse tempo ela vai sair totalmente transformada. Então, o que a palavra quer dizer aqui também é que nós também precisamos passar por esse tempo aí. Ele é doloroso, ele precisa de tempo, precisa muitas vezes estarmos sozinhos, porque se não soubermos lidar com essas crises e com as dores, vamos machucar até quem está próximo. É um tempo nosso, tá entendendo? É um tempo nosso. Porque a gente tem muitas das vezes a facilidade de achar que aquilo que corresponde a nós fazermos precisa de ajuda de alguém que não compete a nós. São questões que nós precisamos mudar. Então, não vai. Eu tinha colocado aqui o poder criador das palavras. Provérbio 18, 21 diz assim, ó, a morte e a vida estão no poder da língua. Então, imagine só o que é que está sendo dito. Desde Gênesis, Deus cria pela palavra. Então, Jesus é chamado verbo. Tiago alerta, com ela bendizemos a Deus e com ela amaldiçoamos os homens. Não convém que seja assim. Então, imagine só. Isso daí, hoje é utilizado o termo inteligência emocional. Se você não tiver isso daí, você vai utilizar a sua língua de várias formas e modelos. E existe até um termo, é um conto judaico, não vou entrar, porque senão a gente vai discorrer por muito tempo, chamado Lashon Hará. Então, é língua maldita. Então, falar sempre vai ser uma semeadura. O que nós estamos semeando? Existe, principalmente dentro da psicologia e neurociência, hoje que está um pouco mais evoluída, avançada, sobre como nós tratarmos os nossos filhos. Como nós temos que abordar os nossos filhos. Se nós crescermos dizendo que nosso filho é vencedor, que ele tem projeto em Deus, que Deus tem algo na vida dele, que Deus... Cara, ele vai chegar num certo ponto que ele vai desejar viver tudo aquilo que foi proferido acerca da sua vida. Agora comece falando, você tem jeito de menina, você tá assim, você é daquele jeito, você é isso, é aquilo. O que acontece? Vai baixar a autoestima dessa criança ao ponto, primeiro, dela não confiar mais em você, segundo, ela não desejar conversar com você, terceiro, ela não querer nem ficar perto de você, e quarto, ela vai encontrar no mundo uma verdade que muitas das vezes não encontrou dentro de casa. Agora eu pergunto, o mundo tem algo a oferecer se não for em Cristo? Aí complicou. É o quê? É somente suporte, pior ainda, daquilo que escutou dentro de casa. Então, temos que ter cuidado. A língua pode gerar vida ou destruição. O discípulo maduro escolhe sempre abençoar. As nossas escolhas, falando sobre definição, revelam a nossa fé. Aquilo que escolhemos hoje vai revelar a nossa fé. Porque é semeadura, é plantio. Então, quem crê em Cristo, como se diz, planta sem esperar, vira uma chuva mostrando ou apresentando que vai chover. Por quê? Porque se foi lançada uma palavra, vai chover. Eu não sei se eu falei aqui em outro momento do podcast, mas eu falei que Pedro ele não andou sobre as águas. Pedro andou sobre uma palavra. A consequência foi as águas ficarem sólidas. Mas se Cristo estivesse dizendo, vem Pedro, não pisa nas águas, vem voando, Pedro ia sair voando. Tá entendendo? Porque ele andou em cima de uma palavra. Agora sim, aquela palavra teve a capacidade de transformar aquela água em si, em um objeto sólido para que ele pudesse tatear aos seus pés. Só que todas as vezes que nós perdemos a sensibilidade e a audição de estarmos próximos e de ouvirmos com clareza aquilo que está sendo falado e dito, nós naufragamos. O grande problema é que é lançado palavras boas, mas a gente dá muito mais ouvidos às grandes tempestades e fúrias do mar. Então, nós precisamos hoje falar sobre essa questão do livre-arbítrio. É o dom de Deus, mas a decisão sempre traz consequências, né? E compete a nós. Então, Josué reafirma assim, ó, escolhi hoje a quem sirvais. Aí ele disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, quando nós estamos realmente crendo em Deus, nós utilizamos de uma palavra, eu costumo dizer assim, de uma projeção profética, dizemos, não é somente uma decisão minha, mas eu me comprometo tanto com essa palavra que eu vou fazer, até aqueles que estão próximos de mim também desejarem essa palavra. A questão é, será que aquilo que estamos vivendo, aquilo que está sendo dito, aquilo que estamos fazendo, realmente demonstra, se realmente nos denuncia em verdade? Porque falar é muito fácil, como falou o pastor Daxon. Então, é muito complicado. Então,
Escolhe hoje a quem servais. Então Jesus ensina o mesmo princípio, dizendo, ninguém pode servir a dois senhores. A maturidade espiritual, ela se comprova através das decisões que nós tomamos dia após dia. Eu sou maduro espiritualmente, mas não quero ir num culto de ensino. Não quer ir num culto de doutrina. Pode enganar o diabo, mas a mim você não engana, não. Apesar de que até para enganar o diabo não consegue, porque Satanás vê toda a movimentação espiritual e vê que, eu não vou uma igreja hoje que estou doente, tá lá em casa na Netflix, aí Satanás, mas tu ganhou hoje. Tu foi parceira hoje. Então, escolher a vida é escolher estar disposto a obedecer. Eu não vou entrar nem na definição da obediência, que nós vamos longe. Mas a palavra crer, que é acreditar, está intrinsecamente ligada à obediência. Se não fosse dessa forma, a palavra diz, crê e será salvo. Quem crê e for batizado será salvo. Então, se fosse somente acreditar, sem estar vinculado a uma obediência, simplesmente qualquer pessoa que dissesse, eu acredito em Cristo, seria salvo. A grande questão é, tu acredita, o que tu fará agora com aquilo que tu tem acreditado? Pode falar, pastor Dax. Porque eu digo que a palavra crer é o substantivo da fé, né? Mas Jesus falou assim, se as minhas palavras estiverem em vós, e vocês estiverem na minha palavra, pedirei tudo. Isso fala da vontade de Deus. Eu estava comentando ontem com o Clebson, que a vontade de Deus não é como a gente vê o evangelho Nutella sendo pregado por aí. Então você percebe que Jesus está no Getsemane. Ele ora 3 vezes. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele soa gotas de sangue. A agonia foi tão grande, porque ele sabia o processo que ele tinha que passar. Para cumprir o que estava escrito no livro da redenção. Então você percebe, é a vontade de Deus. Que o Filho sofresse e passasse por tudo que ele passou. Foi a vontade de Deus que os apóstolos sofrerem por amor do Evangelho, e foram martirizados. Tiago foi esfolado vivo, outros foi pendurado de cabeça para baixo, outros foi tocado fogo. Foi a vontade de Deus. Então, o que o Charlie disse aqui, Pedro ele andou debaixo de uma. Você quer ver o céu se mover ao teu favor? Ande debaixo da palavra. Se submeta à palavra. Como eu disse, não é como o evangelho Nutella que a gente vê aí. Que hoje prega que crente não pode sofrer. E eu fiquei triste porque, eu vou comentar aqui, eu vi alguém na igreja pregando que Jesus odeia pobre. Na ramificação aí. E eu fiquei observando que muitas pessoas, ao ouvir isso, não estudam as Escrituras, não observam as Escrituras, e caem nessa ladainha. Então, o Evangelho, irmãos, vai fazer eu ser rejeitado mesmo. Jesus disse, eu vos envio como ovelhas para um meio de lobos. Jesus disse, bem-aventurados sois vós quando forem perseguidos, injuriados e falando todo mal contra vós. Não se entristeçam. Alegrai-vos, porque grande será o vosso galardão. É quem se à palavra. Então, se a gente quiser viver uma experiência profunda realmente com Deus, a vontade de Deus vai nos levar para lugares críticos. Mas algo que eu acho lindo é que a gente não vai só. Ele vai conosco. Se é para nós passarmos, tem quem nos conforte. Porque o anjo do Senhor desceu e começou a confortar a Jesus. Então, a diferença do cristão para aquele que não é cristão é que nós temos essa convicção. Jesus está conosco. Então, nós precisamos andar debaixo da palavra. Então, quem é que gosta de ser confrontado, Charles? Tem poucos. Ainda existe alguns que gostam de ser confrontados, então, porque senão não casava. Justo. Porque, à luz das Escrituras, Jesus fala assim, eu repreendo e castigo a todos quanto amo.
Então, ser repreendido e ser castigado é uma aplicação do ágape, do amor De correção de Deus para trazer sobre, alinhamento. né? De correção, de disciplina para a nossa vida. Tá? Mas a maioria de nós não gosta. A gente aumenta o ego. Se não Ainda tiver em mais se Cristo. tiver um título de PR. Não, aí vai muito longe. Ô, gente, pra ir pros finalmente também, que já é 9h30. Sim, eu já ia falar agora. Disse, olha, agora que eu ia entrar no mistério, mas damos deixar para parte B. O tamanho do Ô, esboço. Charles, Agora- Tem que fazer parte 2, parte 3. Não, agora ele parte tá. 4. Não, esse daqui tem que fazer, a parte 2. Porque agora, sinceramente, eu ia entrar no forte. Mas eu vou deixar. Pode falar ali, que daí eu vou falar só mais algo e deixamos aberto para as palavras. E daí eu vou. Isso aí. Tem uma perguntinha que eu anotei aqui. Como reconhecer quando nossas escolhas estão sendo guiadas pela emoção e não pelo Espírito Santo? Pelo fruto que ela tem dado. Acabou, né? O fruto tem alimentado mais esse mundo, tem alimentado vidas. O que tem sido gerado? Aí você vai entender se realmente está vindo de Cristo ou não. Eu vou responder com isso daqui, ó. Gálatas 4,19 fala assim, ó, sede transformado até que Cristo seja formado. Olha só, seja transformados até que Cristo seja formado em vós. Meu amigo, é um processo contínuo, gradativo, desgastante, de renúncia. Então, o que Paulo está falando aqui, toda mudança espiritual nasce sempre de uma decisão. Não existe. A nossa vida, ela é baseada em decisões e escolha. Hoje eu tive que decidir vir aqui. Tá entendendo? Quando eu sair daqui, eu tenho que decidir se eu vou para minha casa ou eu passar a tomar uma água gelada ou fazer alguma coisa. Tá entendendo? Eu decido se eu quero ir de Uber ou eu quero ir de carro. Então, toda decisão e escolha que eu tomar vai refletir em uma consequência. Então, pensar como Cristo, falar como Cristo, escolher como Cristo. Então, a palavra renova, o Espírito capacita e a obediência sustenta. Eu vou falar mais uma vez para a gente abrir para perguntas. A palavra renova, o Espírito capacita e a obediência sustenta. Então, você quer falar? Eu falei para o Marcelo, eu vim porque eu tinha falado, mas tinha um compromisso, mas marquemos a parte B. Sem demagogia nenhuma. Agora que eu ia entrar no caldo grosso, que é na introdução aí. Agora nós íamos entrar no... A introdução... Então... Porque assim, ó, a metamorfose, só para dar a palavra, só para você entender onde é que eu ia entrar agora. A metamorfose é uma mudança de estrutura. A lagarta, ela não entra e sai apenas com um sorriso mudado. Ela sai totalmente transformada, ao ponto de nós não conseguirmos termos a percepção de olharmos para uma lagarta que entrou dentro de um casulo e saiu e está no meio da borboleta e nós olharmos e foi aquela ali que entrou. Não consegue. Por quê? Porque toda a transformação aconteceu na sua estrutura. Não foi de forma superficial. O grande problema hoje é que as pessoas mudam de forma superficial. Eu sou crente, mas o que te define como crente? Eu parei de beber, eu estou vestindo diferente. Meu amigo, isso daí até qualquer pessoa do mundo consegue fazer. Porque a mudança não vem do externo para o interno, é do interno para o externo. Então, a grande problemática não é somente você abdicar de algumas coisas. É você, muitas das vezes, deixar aquilo que é até direito seu para viver deveres. É o que o Paulo fala, isso aí é minha lista. Mas não me convém. Eu até poderia, mas por amor ao evangelho, para não escandalizar ninguém, eu não vou fazer. Isso daí significa a renúncia no mais alto grau. Porque você renunciar quando envolve somente você é fácil. Eu não quero comer essa lasanha porque eu vou engordar. A consequência disso, quem vai sofrer? É você a noite inteira dizendo, mas era só meio quilo. Eu fazia caminhada depois. Agora, o grande problema é quando você renuncia para ver o bem-estar do outro. Base bíblica, e eu passo. Se fores entregar a tua oferta ao altar e lembrares que alguém tem algo contra ti, deixa a tua oferta e vai se reconciliar. Aí eu pergunto a Jesus, é o camarada que tem problema comigo, e por que eu que tenho que me reconciliar? Porque dentro dessa reconciliação envolve algo chamado soberba, orgulho sendo abatido. É a gente chegar para alguém que nos fez o mal e dizer, me perdoa. É você trazer para si toda a carga, porque você suporta, ele não. Aí a pessoa vai sair pensando, rapaz, eu julguei mal, eu falei mal, mas a pessoa é totalmente diferente daquilo que eu pensava. Já aconteceu comigo. Então, imagina só, é Cristo dizendo, deixa teu orgulho, teu soberbo, eu sei que você está correto, mas vai lá, se reconcilia. Fazendo isso, você ganha ele. Aí, quem sabe, futuramente, você possa olhar para ele e dizer, eu pedi perdão por evangelho, mas tu estava errado. Tá entendendo? Mas fala, Marcelo, que nós estamos prestes. Amém, amém.
Acho que vamos finalizando, né? O Charles aí. Enfim, eu ia fazer, na verdade, um convite para falar pro pessoal que tá iniciando a jornada, sabe? Mas tudo que tu falou aí, na verdade, já se encaixa nisso também. Não sei se o pastor Darkson quer falar alguma coisa também referente a isso daí. Dar um conselho para quem tá começando. Pra já começar bem, né? Não começar só mudando superficialmente, né? Às vezes nem só para quem tá começando, mas às vezes tem crente velho dentro da igreja que... Pra quem tá velho também na igreja. passa por tudo isso aí. Também. Pelas dificuldades da vida. Tá para quem tá começando na fé. Pra quem tá começando, pra quem é velho, pra quem... pra quem acha que tá certo, tá errado. Fique perto de pessoas espirituais. De pessoas que te levem à oração, de pessoas que te levem a amar as Escrituras, né, de pessoas que te envolvam. Eu poderia até falar algumas coisas aqui da minha experiência quando eu entreguei minha vida a Jesus, mas vai levar um tempinho. Tem que fazer um podcast só presente. Mas assim, quando eu me rendi a Jesus, eu mergulhei todo o corpo dentro do que a igreja tinha para oferecer. Escola dominical, evangelismo, oração, eu orava praticamente dia e noite. Tudo que tinha de oração na igreja eu estava envolvido. Vigília eu fazia sozinho na casa de oração, ao ponto de incomodar a vizinhança toda, porque hoje eu não falo alto. Eu falava alto, entendeu? A minha oração ecoava nos 3 quarteirão ao longe da igreja. Ao ponto do vizinho falar assim, cala a boca, vendedor de farinha, eu quero dormir. Porque para mim orar era abrir a boca com toda a força do meu coração. Então, quando eu passei um tempo sem orar na igreja, os vizinhos ficavam perguntando, onde é que está aquele irmão que orava na igreja que me acordava para mim ir para o trabalho? Evangelismo, culto público, eu fazia sozinho durante a semana toda. Eu era solteiro, né? Jovem. Eu fazia... Então, o ciclo de oração era matriculado, no quadro de obreiro era matriculado, ao ponto de eu ser todo pastor que assumia me apresentava como auxiliar. Eu, jovem solteiro, no ano de 98, 99, 2000, né, que eu me converti em 98, tá? Mas eu me entreguei de corpo e alma. Né? Ao ponto de eu chegar à noite assim, eu não ter força de tão cansado que eu estava, tanto que eu era envolvido. Né? Orar realmente, isso me ajudou muito. Né? E eu não vejo mais esse desejo nos jovens hoje, nas pessoas que se rendem a Jesus. Então, será que é por falta de referência? Tá. Então, era como eu me comportava. Eu já fui chamado de louco, de doido. Eu saí para o evangelismo, né? A pessoa é crente, pode ir embora da minha casa. Tá? Mas o meu conselho é, fique próximo de pessoas que amam as Escrituras, que amam orar, que vai fortalecer a sua vida espiritual. Né? Porque eu acredito que quando a pessoa realmente se rende a Jesus, há um desejo fluindo dentro dele. O Espírito de Deus vai passar a trabalhar, gerando esse desejo na vida dele. Então, precisa ser alimentado, precisa ser cuidado, precisa ser zelado, porque é a obrigação nossa zelar daquilo que o Senhor nos entregou. Não é o ato de eu ser aceito por Jesus, é eu permanecer nele. E o eu permanecer nele é um processo, é um esforço contínuo. É um esforço contínuo. Então, a minha orientação é essa. Né? Meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Né? O seu prazer deve estar nisso. Para que ele seja como uma árvore plantada junto aos ribeiros das águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto. Como o Charles disse, quando você vê uma árvore que o fruto peca, né, quando o fruto não se desenvolve, ele cria aquela crosta, o problema está na raiz. O que faz o fruto ficar daquela forma é a raiz. Então existem muitos que aceitam a fé, mas não as raízes, é superficial. Qualquer vento, qualquer palavra fora de ordem que venha confrontá-lo, já traz problema. Traz problema. Já era, né? Gera problema no fruto. Então, precisa realmente ter raiz profunda, né, para suportar
o que vai vir. Por que ter pessoas do lado? Porque eu sou uma pessoa de temperamento sanguíneo. E eu, sendo auxiliar e jovem, o pastor pisou assim na reunião e tinha um obreiro diácono, Raimundo, ele sempre ficava do meu lado. Quando ele percebia, o meu agitar, ele fazia assim, ó. Segura. Então ele me discipulou, ele me ajudou. Porque um novo convertido não tem a maturidade, as raízes que a gente tem. Como no evangelismo, alguém disse, eu não vou mais para a igreja. No evangelismo agora que a gente fez em Tigrinhos, nós abordamos um jovem na casa, ele disse, eu não vou mais na igreja. Porque eu tenho uma amiga que é do Candomblé e ela sentiu desejo de ir à igreja e conhecer a igreja. Só que ela foi menosprezada na igreja pelo credo que ela seguia. Eu dei uma palavra para ele. Se você quer para ser a referência para conduzir ela, orientar ela. Porque mesmo dentro da igreja tem pessoas que são imaturas. Levam tudo ao pé da letra, não tem maturidade para lidar com qualquer situação. Então, não importa o credo da pessoa, se ela vem à casa de oração, ela precisa ser bem recebida, abraçada, amada, porque eu não tenho capacidade de mudar ninguém. Quem tem capacidade de mudar é a palavra. É isso aí. Me prova na Bíblia Jesus obrigando alguém a alguma coisa. Ele ensinava, ele pregava. Aqueles que acreditavam, era gerado fé e seguiam a Jesus. Então, esse é o nosso papel. A pessoa está desmantelada, está quebrada, a pessoa vive levantando e caindo, mas que venha ouvir a palavra. Que a palavra vai fazer esse processo na vida da pessoa. Quando a gente vai para a evangelização, a gente aprende muito. E a gente percebe como está o estado da igreja em relação a isso. Qual é o nosso papel? Ganhar alma. Inclusive, as almas que a gente vai buscar estão no estado do tema atual aqui. A vida espiritual está morta, não sabe lidar com as situações. E a gente tem a receita, tem o remédio, a direção, e a gente está igual os fariseus. Jesus diz, façam tudo o que ele ensina, mas não procedam conforme a vossa. Então eu sempre digo, para encerrar, que eu também falo muito, se a gente negligenciar a justiça, o amor, a fé, a misericórdia e a compaixão, nós descemos a hipocrisia dos fariseus e passamos a ser um sistema religioso, não igreja. É verdade. Não igreja. E a gente percebe muito isso. Eu aprendi muito nesse evangelismo de Tigrinho, abordando pessoalmente as pessoas para ver como está o estado da igreja. E muitas das vezes, e eu quero falar aos pastores, estamos alheios a isso. Às vezes pegamos a Bíblia, batemos, mas a gente não desce para ver a origem, onde está realmente o problema que está acontecendo. E pastor tem que ter cheiro de ovelha, tem que ter cheiro do povo, procura cuidar, procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Então a gente precisa abraçar as pessoas e entender que é a palavra que vai mudá-las. O amor, ele atrai, a palavra transforma. Amém. Não é com a força do nosso braço, que a gente vai fazer alguma coisa. Não. Charles, quer falar alguma coisa para finalizar, hein? Resumindo, uma linguagem coach, geralmente os coaches dizem assim, você é o resumo das pessoas que você convive, que você se envolve. Então, um conselho que eu dou para quem está iniciando, se envolva com pessoas que amam, como o pastor Daxon falou ali, amam a palavra, amam as escrituras. Se você pegar pessoas que andam com Anderson Siqueira, pregue igual o Anderson Siqueira. É forte. Tá entendendo? Por quê? Porque acabaram se envolvendo. É o que Paulo fala. Sejais meus imitadores, como eu sou. Olha o que Paulo fala. Sejais meus imitadores, advertência. Como eu sou de Cristo. Ou seja, enquanto eu estiver seguindo um padrão de Cristo, vocês me imitem. A partir do momento que eu me desviar daquilo que Cristo foi, que Cristo é, abandone. E eu acho interessante, Charles, esse texto, eu interpreto ele dessa forma,
né? Mas eu queria entender de grego para ver como é. É assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O sentido que eu entendi, né, lendo esse texto e veio à minha mente, é Paulo dizendo assim, sejam imitadores de Cristo como eu sou. É o mesmo sentido. Mas traz assim, essa forma de expressão, ela traz um sentido mais profundo, né? Paulo está dizendo, eu realmente renunciei tudo, né? Passo por todas as intempéries, né? Mas o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Porque, querendo ou não, o Charles influencia pessoas, né? Vocês, na igreja, pessoas se espelham em vocês, vocês influenciam pessoas. E essas pessoas estão olhando, né, para a forma como eu influencio pessoas, querendo ou não. Todos somos influenciadores. Que não, já tem pessoas que gostam da minha personalidade, do meu temperamento, do meu jeito de ser, e as pessoas estão focadas naquilo, né? Eu quero ser igual, né? Isso tem até morrido, né, nos nossos dias. Porque antes a gente tinha Napoleão Falcão, Gesiel Gomes, muitos outros aí. Gilmar Santo, e a gente fala assim, eu quero ser, e você buscava, orava, e tinha aquele desejo, Jesus me batiza com o Espírito. Você via esse desejo, mas não vemos hoje. Jovem dizendo, eu quero ser usado realmente, eu quero que os dons espirituais fluam através da minha vida, eu quero ver Jesus levantando os paralíticos. E eu continuo dizendo, a gente precisa ser uma injeção de ânimo para a nova geração, para que eles também desejem isso, porque senão a nova geração não vai entender a Bíblia na sua pureza e essência. Para finalizar, um dia minha esposa foi ministrar numa igreja. Quando terminou a ministração, o irmão chamou e disse, você conhece o Charles Angelim? E ela disse, sou esposa dele. Ele disse, está tudo dito, você prega igual a ele. Imagine só. Por quê? Porque a nossa vida diária acaba não somente nos complementando, mas também fazendo com que a gente se envolva no mesmo padrão. Que Deus abençoe. As palavras finais com vocês aí. E eu vou... Vai ter parte 2, parte 3. Vamos fazer. E vamos indo embora. Mas eu vou continuar orando pelo Anderson. Não, tem que orar pelo Anderson. Eu vim totalmente pela fé, realmente. Mas eu vi o Charles ali, o Charles está com... O Charles está com 3 livros ali. Essa é a primeira vez que pelo menos eu leio alguma coisa, geralmente. Pois geralmente o Charles traz o esboço desse daí e não lê. E só aqui, ó. Imagina se ele lê, você ia dar 6 horas de podcast. Esse homem é um enciclopédia. Mas participaremos da parte 2. O homem é uma máquina, né? Wellington, tu quer falar alguma coisa para finalizar? Eu estou muito agradecido aos pastores, né? Porque a gente sempre aprende, né? A gente como vocês falaram, a gente é discípulo, né? A gente tem que sempre se espelhar e eu acho que é a segunda vez que faço com o Charles, acho. É a segunda vez. O pod e agora a primeira vez com o pastor. E a gente sempre tira desse canal aqui, a gente sempre fala, né, Juninho, que a gente sempre tira experiências daqui, né? Que a gente leva pro nosso dia a dia. Não é porque a gente passou a vida inteira na igreja que a gente sabe de tudo. Então eu sou crente de berço, de 1 ano de idade. Minha vida inteira dentro da igreja, mas a gente está sempre aprendendo, a gente sempre precisa aprender. E hoje algumas coisas eu tirei para mim, né? E isso aqui nos proporciona isso. Esse canal sempre nos proporciona isso, né? A gente tirar experiências e levar para a vida. Então eu sempre saio daqui muito grato. É como você falou, são decisões que a gente toma, né? Eu decidi vir hoje, né? Pela minha vontade, hoje não teria vindo. Pelo cansaço, só que sempre quando a gente não vem, você se arrepende depois, por que eu não fui? Olha como foi benção, né? Então mais uma vez eu agradeço a vocês e pode ter certeza que vocês inspiram pessoas, né? E a gente é seguidor, né? A gente é seguidor de Cristo, mas a gente se espelha também, né? Quero ser um dia inteligente assim, né? Ter essa experiência, carregar uma enciclopédia, né, Juninho, na cabeça. Não, Deus abençoe deixar vocês. Ficar 12 horas falando sem cola. A máquina, né? E eu quero agradecer, então, vocês que assistiram nós até agora. Tenho certeza que esse vídeo falou contigo, como falou com a gente aqui também, como a gente sempre fala aqui, o Wellington já falou também. Todos os vídeos acrescentam muito pra gente, assim, para o nosso crescimento espiritual. E eu quero agradecer vocês de ter tirado esse tempinho para ter vindo aí.
E vamos marcar a parte B, a C, a D e vai embora, D. Certo, então? Pessoal, obrigado por ter assistido até agora. Deus abençoe e até mais. Deus abençoe. Até mais.